Esta é a impressão intangível. Aqui, uma vez mais, em comunhão com a fonte inesgotável de energia. Hoje quero falar-vos em índigo ou indigo. Eu vou optar por chamar-lhes índigo. É um termo que tem sido muito usado, até mesmo vulgarizado nos últimos anos e está muito em voga. É um termo que é utilizado para designar um conjunto de, digamos, almas, de pessoas que estão aqui neste plano, no planeta Terra, e que nasceram com uma missão em especial. Mas vamos ao princípio. Este termo foi usado para definir um grupo de crianças que começou a nascer na década de 80 e o que era especial em relação a estas crianças, para começar, era a cor da sua aura. Porque o que é dito, que não está comprovado cientificamente, é que cada um de nós tem uma cor de aura. Claro que essa aura pode ir mudando de acordo com a nossa evolução, pode ir mudando de acordo com uma série de factores, até mesmo com o nosso estado de espírito. Mas há uma cor de aura dominante em cada um de nós. Ou pelo menos isso foi especulado. E continua a ser especulado porque certezas não existem. Mas estas crianças tinham uma cor de aura que era justamente da cor índigo, que é, curiosamente, a cor do nosso chakra frontal. E é curioso porque as características destas crianças são características que estão muito ligadas justamente ao chakra frontal. Eu vou depois falar em cada uma delas, ou em algumas delas, porque existem muitas características, para nós entendermos um pouco o que é que estas pessoas vieram cá fazer. Mas este conceito de índigo foi introduzido por Nancy Ann Tapp há muitos anos atrás. Ela lançou um livro em 1982 que se chama Understanding Your Life Through Colors, que é nada mais do que entendendo a vida através de cores, ou através de cor. E ela introduzia este termo de índigo porque estas pessoas vieram com uma missão especial aqui para a Terra. E a missão delas não é mais do que revolucionar, questionar. São os questionadores. E eles vieram nessa altura, na década de 80, e agora já são adultos, mas eles vieram para questionar. Além de serem, de facto, crianças muito criativas, com muita energia, com uma grande capacidade intuitiva, até mesmo uma grande capacidade empática. Mas agora imaginem o impacto que tem uma criança com estas características ir para o sistema de ensino. Porque se elas são de facto muito enérgicas, têm muita energia e são muito criativas e de facto têm a sua visão própria do mundo, quando elas entram no sistema de ensino
e tentam ser uniformizadas, aí vai começar a surgir até uma grande frustração. E porquê? Porque elas vão sentir que, de alguma forma, a sua criatividade está a ser limitada, que a sua energia e que a sua visão do mundo não está a ser colocada em prática naquele lugar. E daí que muitas destas crianças índigo foram rotuladas de hiperativas. Aliás, o termo hiperatividade começou a ser até muito banalizado, porque toda a criança que era um pouco mais agitada era logo rotulada de hiperativa. E arrumava-se ali logo o assunto, sem tentar entender o que era isto de ser hiperativo. E de onde é que isto surgiu? O que é que poderia ser feito a nível do sistema de ensino para integrar estas crianças que são crianças especiais, são crianças diferentes? Eu acredito que todas as crianças são diferentes, todas as crianças são especiais e têm as suas particularidades. E têm que ser integradas. O que acontece é que na nossa sociedade, tanto o sistema de ensino, como depois, quando estas crianças, e que depois já são jovens e até entrar na idade adulta, vão para o mercado de trabalho, experimentam as mesmas frustrações, justamente porque não se enquadram ali. E se voltarmos atrás e tentarmos ver porque é que os índigos vieram aqui à Terra, elas pura e simplesmente vieram cá para implementar a nova era na humanidade. Porque alguma coisa tinha que mudar. E especula-se que estas almas, estes espíritos, estavam noutros mundos e que foram enviados para cá para mudar este. Daí que se diz que as crianças índigo, hoje adultos, depois terão obviamente filhos, e os filhos dos adultos índigo serão as crianças cristal. E as crianças cristal já vêm numa diferente altura, numa nova fase da humanidade. E elas são mais pacificadoras. Enquanto que os índigos vieram para questionar, são os revolucionadores, são aqueles que vieram para mudar, inclusive mentalidades. Já as crianças cristal vêm para amenizar as coisas, para tranquilizar. Estão mais no seu canto. Já os índigos não. Inclusive podem ter confrontos com a autoridade porque não entendem certas coisas. Não entendem porque é que a sociedade é regida por determinadas normas que eles não entendem e que consideram não fazer sequer sentido. Daí que, tendo em conta estas características, não é surpreendente que os índigos sejam pessoas que mudam constantemente, que têm alguma dificuldade em adaptar-se a contextos onde não há grande abertura para a sua criatividade, que não há grande abertura para eles expressarem aquilo que são e expressarem aquilo que vieram cá fazer, que é justamente implantar essa nova era, que é mudar, revolucionar. Mas revolucionar não é no sentido de andar aí a fazer manifestações ou andar a tentar mudar as coisas à força. Não. Eles vieram com a certeza da missão, daquilo que estão cá a fazer, e por isso é que são muito questionadores daquilo que se passa à sua volta. E existem coisas que limitam as capacidades ilimitadas do ser humano. E daí que, ao haver
ao haverem esses limites em várias instituições, em várias empresas, em várias religiões, eles vão sentir-se limitados e daí vai surgir a frustração. E na verdade eles não vão conseguir integrar-se muito bem a lado nenhum. Porque eles têm as suas ideias, têm os seus princípios, têm os seus valores, têm as suas crenças. E muitos deles vão acabar por criar o seu próprio trabalho, fazendo uso da sua criatividade. Vão acabar por criar os seus grupos, que vão ser mais grupos de estudo universalista, de tentar entender o mundo sem o rótulo de religião. Porque na verdade tudo é a mesma coisa. No fundo as religiões andam aí a brigar e a discutir coisas que na sua base é tudo o mesmo, só com nomes diferentes ou rótulos diferentes. Daí que os índigos nesse aspecto também não se vão prender a nenhum tipo de rótulo ou religião ou defender algo que para eles não faz especial sentido. Até mesmo a questão da alimentação. Os índigos vieram justamente também para questionar isso. Porquê é que nós estamos a alimentar-nos de determinada forma? É porque a sociedade o dita ou é porque nós de facto ponderamos e questionamos porque é que estamos a fazê-lo? Eu lembro-me quando eu disse à minha família que ia deixar de consumir carne. Inicialmente eu só comecei por deixar de consumir a carne vermelha. Foi um choque, porque aí está, os índigos começam por revolucionar e fazer coisas no seio da família, no microcosmos, e depois vai ter um impacto no macrocosmos, na sociedade, no mundo, no planeta, no universo inclusive. Estamos todos conectados. E daí que eles começam por ser a mudança, de fazer algo diferente. Os índigos muitas vezes, e passo a expressão, são considerados as ovelhas negras da família. Não no mau sentido, nem no bom sentido, mas no sentido de serem diferentes. Serem diferentes daquilo que lhes foi passado. Porque imaginem, por exemplo, uma família que é católica, que todos são católicos, que sempre seguiram essa religião, e de repente vem um índigo na família e diz: não, eu não pactuo com isso, eu não acredito em nada disso, eu acredito que o caminho não é por aí. Imaginem o choque. E a questão da alimentação é outra questão também, que eles vêm e começam a questionar aquilo que estão a consumir. Porque aí está, conforme vão caminhando, conforme vão evoluindo, cada vez mais vão sentindo que certas coisas não fazem sentido. E como não fazem sentido, eles vão abandonando. Sem qualquer problema daquilo que os outros vão pensar. Porque eles sabem o que é que estão a fazer. Eles sentem o que é que estão a fazer e por que estão a fazer. É o lado intuitivo a funcionar. E a intuição dos índigos é muito poderosa. E eles regem-se, deixam-se reger pela intuição e tomam decisões em consonância com a sua intuição. Claro que eu estou a falar aqui de índigos que são equilibrados, que tentam equilibrar estes opostos, porque não é fácil, não é de facto algo que é preto e branco, não, é algo que muitas vezes é cinzento ou tem outras tonalidades. É uma tentativa constante, porque aí está, eles têm dificuldade em adaptar-se ao mundo como ele é. E eles tiveram na altura em que nasceram, então imaginem o choque que foi. E por isso muitos na escola não tiveram melhor aproveitamento.
porque não se conseguiam enquadrar ali. E ninguém entendia, os pais não entendiam, os professores não entendiam, eles muitas vezes nem conseguiam interagir com os colegas, nem se enquadrar na mentalidade dominante dos seus colegas. Por isso imaginem o impacto que isto tem numa criança. E daí que existem os índigos que foram traçando o seu próprio caminho e tentando conhecer-se melhor e aprofundar um pouco mais aquilo que são. E aqueles que assumiram essa dualidade, que assumiram que são diferentes e seguiram esse seu caminho, independentemente daquilo que os outros disseram, esses de facto vão trazer grandes mudanças para o mundo. Porque aí está, eles vão se aceitando, se conhecendo e trazendo toda essa criatividade e todo esse poder de mudança que eles têm interna cá para fora. E isso só poderá ter um impacto positivo no mundo. Primeiro na sua realidade e depois na realidade circundante. Daí que os índigos são pessoas que vêm com a grande noção de significado de vida. Elas fazem coisas com significado. Vocês não vão, ou dificilmente vão ver um índigo a fazer coisas só porque toda a gente faz. Dificilmente vão ver um índigo em grandes grupos, em grandes manifestações, em grandes convívios, com muita gente. Os índigos não se sentem bem nesse tipo de contextos. Porque eles aí têm as suas próprias visões, são pessoas que até podem ser até um pouco isoladas, de alguma forma, principalmente quando não são compreendidas. E daí que são pessoas, de facto, que gostam de fazer as coisas com significado, fazer com um propósito. Outra das coisas também em relação aos índigos é que muitos deles ou já trouxeram de trás, desde a infância, ou tendem a desenvolver uma grande sensibilidade mediúnica. Ou até mesmo são médiuns que desde a infância já tinham visões ou tinham, digamos, poderes ou dons que não eram muito compreendidos. Claro que é assim, mediunidade temos todos. E a mediunidade não é mais do que a capacidade que nós, com o corpo físico, encarnados, temos para contactar com o mundo extrafísico. E todos nós temos essa capacidade. Mas obviamente que existem pessoas que têm essa capacidade mais desenvolvida. Existem crianças que já nascem com esse dom de falar, ou até dom, depende. Podem chamar-lhe dom, podem chamar-lhe habilidade ou aptidão até. Eu até prefiro a palavra aptidão, porque dom parece uma espécie de seleção. Eu tenho um dom e tu não tens, embora todos nós tenhamos os nossos. Mas esta aptidão de conectar com o mundo não físico, o mundo espiritual inclusive. Agora, se neste momento já é difícil muita gente entender, imaginem na década de 80, mais difícil ainda era de entender certas coisas. Crianças com visões, que conversavam com espíritos, que tinham aptidões acima da média, muitas vezes não eram compreendidas. Mas estas crianças, que depois tornam-se adultos, têm de facto esta aptidão mediúnica desenvolvida, ou acabam por desenvolvê-la a certo ponto da sua existência. Porque até é uma forma delas conectarem com o seu propósito de vida,
com a sua missão e conseguirem desempenhá-la com mais consciência, com mais clarividência até. Uma outra coisa também é estas pessoas vão ter relacionamentos, uma vez mais, com significado. Porque se elas já experimentaram ou ter um relacionamento sem grande significado, e até mesmo a questão da sexualidade, ter um contacto íntimo com alguém que de facto não havia um propósito ali mais elevado, elas vão rejeitar essa ideia completamente. São pessoas de facto que querem ter algo com propósito e que haja esta ligação espiritual mais elevada. E isso, claro, terá um impacto direto nos seus relacionamentos. Seja um relacionamento íntimo, ou seja um relacionamento de amizade, ou um relacionamento profissional, vão ser pessoas que vão estabelecer relacionamentos com significado. Elas podem ter alguns relacionamentos sem grande significado, mas elas vão entender que aquilo para elas não funciona. Porque aí está, elas não estão aqui para seguir o caminho convencional. O caminho delas não é convencional de todo, desde o início. E eu pessoalmente, aqui está a parte de falar do meu testemunho, porque eu considero-me índigo. Todas as características que eu li até agora se enquadram perfeitamente naquilo que eu sou, na infância que tive. Porque aí está, eu sempre tive essa dificuldade em enquadrar-me em determinados ambientes. Eu tive muita dificuldade em enquadrar-me no sistema de ensino. Muita dificuldade. Eu não entendia porque é que tinha que fazer determinadas coisas, porque é que tinha que estudar determinados assuntos que não eram sequer importantes para mim. Eu questionava muito. Chegou até um ponto em que a minha mãe obrigava-me a estudar durante 1 hora, e eu lembro-me que eu estava ali 1 hora e muitas vezes eu nem estava a estudar, eu estava a desenhar ou a fazer alguma coisa para passar ali aquele tempo. Mas tive essa dificuldade. E havia muitas coisas que os meus colegas de escola faziam que eu inicialmente cedi e tentei fazer, mas depois chegou a um ponto em que eu não me sentia bem fazendo aquilo só porque os outros faziam. Muitas coisas. Eu lembro-me, por exemplo, uma situação em que eu estava com um grupo de amigas e que nós fomos para um clube noturno, uma discoteca. Isto foi no final do ano letivo, uma grande festa, toda a gente lá, adolescentes, com muito álcool à mistura e todas essas coisas. E eu lembro-me que olhei à volta, nesse momento, e eu estava naquele contexto. E toda a gente estava super entusiasmada com essa festa, enfim, muito entusiasmo. E eu nem tinha muito entusiasmo, mas acabei por deixar-me levar pelo entusiasmo dos outros. E houve um momento em que eu olhei à volta, lembro-me perfeitamente, e senti-me completamente estranha àquele ambiente. Aquela sensação de não pertencer àquele ambiente. E eu não consegui ficar lá. Eu saí. Eu fiquei pouco tempo. Eu simplesmente entrei, fiquei lá um pouco, tentei ambientar-me, mas não consegui e acabei por sair. E o que eu fiz foi sair daquele ambiente e fui passear à beira-mar. O que, de facto, para uma adolescente, e quando todos os meus colegas e amigos estavam a festejar e a celebrar naquele contexto, eu não consegui. Por isso os índigos são assim, não se enquadram em ambientes facilmente.
em determinados ambientes, principalmente quando são sem significado. Na altura eu não sabia explicar, mas agora quando olho para trás vejo isso. Eu sempre questionei muita coisa, sempre fui muito questionadora da realidade e de tudo aquilo que me circunda. Ainda sou, não perdi essa capacidade ou essa aptidão de questionamento. Claro que em muitos contextos houve a tal frustração de não conseguir expressar-me na totalidade. E eu fui desenvolvendo a minha criatividade mais tarde, já na vida adulta, porque até certo ponto eu não tive a possibilidade de expressar essa criatividade, porque eu fui obrigada, entre aspas, a adaptar-me a um ambiente que eu não me queria adaptar e que me estavam a forçar a adaptar-me. E daí que quando eu tive um pouco mais de liberdade, que foi quando saí do sistema de ensino e comecei a trabalhar e comecei a ter alguma liberdade dentro dos possíveis, foi quando eu comecei a explorar esse meu potencial criativo. Daí que os índigos são muitas vezes crianças, jovens e adultos que, se não estiverem no contexto certo, rodeados das pessoas certas e que tenham de facto um incentivo para serem quem são, acabam por ser talentos perdidos, completamente desperdiçados. Porque a verdade é que existem muitas normas, muitos padrões à nossa volta que não se enquadram ou que não são sequer compatíveis com aquilo que nós somos. E por isso, se existem índigos aí que se identificam com estas características, deixem o vosso comentário, partilhem a vossa experiência. É importante esta troca de experiências e mais do que isso, é importante que sintamos que existem mais pessoas que passaram pela mesma situação que nós, que tentaram se enquadrar e que não conseguiram e que ainda, mesmo na vida adulta, continuam a tentar fazê-lo e não conseguem. Ou pelo menos tentam seguir o seu próprio caminho, porque veem que muitos dos caminhos que estão estabelecidos não são, de facto, o melhor para eles. Esta foi uma abordagem muito genérica dos índigos. Existem inúmeros estudos feitos sobre isto, inúmeras perspectivas sobre o assunto. Muitas pessoas que se declaram índigos porque reúnem todas estas características. Mas, no fundo, estamos todos aqui a especular. Mas eu pessoalmente acredito que todos nós viemos com uma missão específica. Existem grupos de almas que encarnaram aqui no planeta Terra com uma missão específica. Daí que se fala de crianças índigo, crianças cristal, crianças arco-íris. Existem muitas já, porque assim, vêm com missões diferentes. As índigo, como eu disse, vêm para questionar, são os questionadores. Depois vêm os cristais, que já é mais para apaziguar. Tem uma sequência, tem uma lógica, não é por acaso. E tem a ver também com o estado de desenvolvimento ou com o estado atual do planeta. Como é que está? Na altura, na década de 80, era necessário, de facto, esse questionamento. Porque havia muita coisa que estava a acontecer que não era questionada. E tinha que haver quem questionasse. Daí que muitas pessoas surgiram com esse propósito. Agora, depois desse questionamento, é importante que haja maior tranquilidade, uma estabilização. Pessoas que venham trazer essa paz ao mundo, de que o mundo tanto carece.